Você é uma pessoa ignorante? Ó, existe 2 tipos de ignorância. Existe uma pessoa que é ignorante por temperamento, sabe. Existem pessoas que é ignorante por falta de conhecimento, por falta de informações. Eu quero dizer que a ignorância de uma pessoa que se recusa a ter conhecimento, ela é mortal, ela é destruidora. Uma pessoa ignorante, por não ter conhecimento, ela é considerada uma pessoa cega. Observa o seguinte, porque no grego a palavra conhecimento significa luz e a palavra ignorância significa escuridão. Então a pessoa que é ignorante, por não ter conhecimento, ela vai falar pela boca dos outros, ela vai reproduzir as informações que alguém falou, ela vai se orientar pelas pessoas, assim como uma pessoa deficiente visual, assim como uma pessoa que não enxerga, depende ser guiada por alguém que declara ter conhecimento. Você já viu naquele ditado que diz assim que na terra de cego, quem tem um olho é o rei? Mas Deus não espera que seja assim comigo e com você. Olha, a gente vê as pessoas ter medo da ação de Satanás, de obra de macumbaria e de tantas coisas que as pessoas temem, sabe? Mas a Bíblia diz que a ignorância da pessoa que se recusa a ter conhecimento, ela é pior. No livro de Oséias, observe, no livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, o Senhor diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque a falta de conhecimento de uma pessoa vai fazer com que ele tome decisões erradas. E é as decisões erradas que nós vamos tomar que vai trazer as consequências. Muitas vezes tem pessoas tomando decisões erradas, sofrendo as consequências, e ele muitas vezes está buscando culpar um, culpar outro, quando não tem quem culpar, culpa o diabo. Sim, que ele também vai fazer a parte dele. Mas até para o diabo fazer a parte dele, ele precisa de uma legalidade, de uma liberdade que eu dê. Foi Jesus que disse assim para seus discípulos, para aqueles que já seguiam ele: não dê lugar para o diabo. Não dê. O Senhor disse que ele está ao nosso redor, uma distância que dá para me observar. Mas ele só vai acessar, ele só vai ter liberdade de agir qualquer coisa em minha vida se eu der lugar. O Senhor diz que se eu proceder conforme o conselho dele, se eu andar na presença dele conforme a instrução que Deus me dá na sua palavra, ele fala que Satanás não tem poder algum de me tocar. Não tem. Quando você lê o Salmo 91, você vai ver o Senhor dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é minha fortaleza. Nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade, e não a mentira, a sua verdade vai ser para mim escudo e broquel. Aí ele diz: não tema a peste, não tema a nenhum dos males que vai atingir pessoas. Por quê? Porque eu estou debaixo dessa cobertura, eu estou nessa obediência, eu estou seguindo as instruções que ele nos dá. Então, existem pessoas que se recusam a ter conhecimento, às vezes é preguiçosa, não gosta de ler, então prefere comer mastigado pela boca dos outros. Isso não é bom. A palavra de Deus está acessível. Aqui é o manual do Criador. Tudo que eu preciso para ser bem-sucedido está aqui. Davi falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, uma pessoa que tem conhecimento, ele caminha com firmeza. É como uma pessoa que enxerga. Porque a palavra conhecimento significa luz. E o próprio Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Até para Satanás trabalhar, ele precisa de que essa pessoa seja ignorante em relação ao que Deus já determinou para ele. E tem ignorância também
que é falta de esclarecimento, falta de informação, que faz com que você não tenha conhecimento daquilo que já é direito seu, que Deus já deixou liberado para se cumprir na sua vida. Mas como você não conhece, você não acessa, você não toma posse, não vive esse melhor. Conta-se uma história, conta-se um relato que um cidadão, ele tinha sonho de retornar para a sua terra de origem, que ele já estava distante dessa terra, deste lugar há muito tempo. Muito tempo. E todo o sonho dele era um dia conseguir concluir o dinheiro daquela passagem para poder regressar para a sua terra natal, para o seu lugar de origem. Moral da história: trabalhou duro, até que ele conseguiu fechar o dinheiro da passagem. Antes disso, ele foi lá na central onde vende as passagens para o navio e informar o valor da passagem. Ele não questionou nada, apenas soube que o valor da passagem era X. Pronto, ele juntou esse dinheiro, formou o dinheiro. Quando formou o dinheiro da passagem, ele disse: hoje eu vou embora, não fico aqui mais nem um dia. Pronto, foi o dia dele. Mas ele viu que para ele chegar no seu destino, levaria cerca de 3 dias de viagem. Então o que é que ele faz? Ele pensou com ele: poxa, eu não tenho dinheiro para a janta, não tenho dinheiro para o almoço, não tenho dinheiro para o café da manhã, só tenho dinheiro da passagem, só. Mas eu vou embora. Ele estava decidido a ir embora. Então ele analisou: o que é que eu posso levar daqui que aguenta 3 dias? Então ele analisou: ovo. Então, não sei se nessa época já passava o carro do ovo, mas ele comprou uma boa quantidade de ovos, cozinhou, sabe, porque o ovos cozido ele aguenta mais tempo, uma porção de farinha, pronto. E ele se valeu do ovo e daquela porção de farinha, nada contra o ovo nem nada contra a farinha. Mas de manhã, então ele chegou lá, pagou a passagem, entrou na embarcação, então chegou a hora do almoço. Todo mundo se dirigiu para o refeitório do navio para almoçar. Então ele abriu a sua mochila, pegou alguns ovos, quebrou, descascou, comeu um pouquinho de farinha, bebeu um pouquinho de água, vida que segue. Chegou a noite, todo mundo vai para a janta. Ele de novo se prevalece de 1, 2, 3 ovos, mais uma porção de farinha, dobrou a noite, no outro dia. E isso foi sucedendo até chegar no seu destino. Quando já estava chegando no seu destino, no final, a serviçal do navio, vendo aquela procedência dele, incomodada, ela fez uma pergunta que é antiética. Ela não pode entrar na particularidade dos clientes, dos passageiros, mas ela fez uma pergunta para ele: Senhor, eu percebi que desde que o Senhor acessou o navio, nessa viagem o Senhor não usufruiu de nada que foi oferecido na viagem. Por quê? E ela pediu desculpa desde já, que era antiético, mas vencida pela curiosidade, ela fez essa pergunta. Então ele disse assim: não, eu não usufruí de nada do que estava aqui, do que foi oferecido, porque eu não tinha dinheiro algum. Todo o dinheiro que eu tive foi a conta de pagar a passagem. Mas fora disso eu não tinha dinheiro nem para um lanche. Ele já estava chegando no destino final. Então ela disse: ô Senhor, tudo que foi oferecido no navio era direito seu. Quando o Senhor pagou a passagem, já estava incluso tudo isso. O Senhor não pagaria mais nada. Tudo que foi oferecido na viagem era direito seu. Mas ele, desinformado, sabe, foi sofrendo, né, até chegar lá. Então tem sofrimento, muitas vezes, nessa jornada da nossa vida aqui na Terra, que a gente passa, e que a gente acha que eu nasci para sofrer. Muitas vezes não é. Muitas vezes é falta de informação, falta de conhecimento daquilo que Deus já falou, de que eu devo fazer para eu usufruir daquilo que Ele já reservou para se cumprir na minha vida. E na sua também. Então, eu digo para você que busque a cada dia em Deus ver o que Ele disse ao meu respeito, ao seu respeito, nessa jornada aqui nessa terra. Busque. Esse conhecimento que você tem, pode ter certeza que vai fazer você ter os posicionamentos corretos, e esse posicionamento correto vai fazer com que os céus trabalhem
em seu favor e você vai viver o melhor que Deus reservou para um filho, para uma filha que reconhece a Ele. Então não seja uma pessoa ignorante. Não opte por ser ignorante. Busque ser uma pessoa esclarecida, busque o conhecimento, a palavra está aqui no alcance de todos. Às vezes tem pessoas que, pastor, a Bíblia é difícil de entender. Não é não. Quando o nosso coração está aberto, que Deus sonda isso, o Espírito Santo sonda. Quando ele vê seu coração aberto, disposto a levar a sério, ele mesmo vai te dar interpretação, porque ele é o autor dela. Começando do livro de João, está aí um conselho, comece a leitura pelo livro do Evangelho de João. É muito leve, a leitura é bem fácil de compreender, passo a passo, ninguém nasceu grande, ninguém nasceu sabendo, mas vá caminhando e ele vai iluminando. Ele diz que a vereda de quem serve a ele é como o romper da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que o Espírito Santo te ilumine, que você, durante o tempo que ainda resta nessa terra, você tenha as atitudes corretas daquilo que Deus já determinou para você. Não fique refém só do que alguém diga. A palavra está acessível a você. Essa palavra não é autoridade, não é autoria do padre nem do pastor. Ela é a palavra de Deus. E quando você estiver lendo ela, você vai ver Deus falando com você. Tome posse, creia no que Ele falou. Ele é o nosso autor. A palavra dele não mente. O que Ele fala é. Que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa a cada dia bem-sucedida. E Satanás, que é chamado príncipe das trevas, não se prevaleça da escuridão, da sua ignorância para ele atuar. Mas que a luz do Espírito Santo te ilumine e você seja bem-sucedido em todo o tempo que Deus te der nessa terra e ao sair dessa terra. Amém? Deus te abençoe.